Glória ao nome eterno, santo, poderoso de Jesus. Amém? Povo de Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês para juntos comigo ler no livro do Apocalipse. Amém. Livro do Apocalipse. Eu acredito que a gente vai falar muito do Apocalipse, não só nas terças, mas também aos domingos. Eu acredito, porque há muito que se falar. Se a gente deixar só para terça-feira, acho que daqui a 20 anos a gente ainda vai estar falando do Apocalipse. Então vamos falar os domingos também. Pelo menos a gente está aqui só até 10 anos, não precisa chegar a 20, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se Jesus não voltar antes, é claro. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler versículos 4 ao 7. Por que não também o 8, né? Então, capítulo 1, versículos 4 ao 8. Acharam? Logo o início. Apocalipse é o último livro, né, do Novo Testamento. Estava no finalzinho da Bíblia, fácil de achar. Capítulo 1, versículo 4 ao 8 nos diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai santo e querido, estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez pedimos o Teu auxílio, Senhor, para entender, compreender e aplicar as nossas vidas, para sermos alertados quanto às coisas que estão acontecendo e que hão de suceder também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar, em nome de Jesus. Muito bem, povo de Deus, estamos aqui de volta e lendo mais um trecho aqui do livro do Apocalipse. Hoje a gente está aqui bem na abertura do livro, e toda essa abertura, na verdade os capítulos 1 até o 3, a gente já estudou aqui de forma assim, o bloco, né, resumido, esse bloco. Nós vamos falar dele com mais detalhes numa outra oportunidade. Mas logo no início, João vai nos apresentar o Filho do Homem, que falou com ele, que lhe revelou aquelas visões das coisas que hão de suceder. Se a gente olhar um pouquinho aqui logo no início, os primeiros versículos, João apresenta o assunto do livro, que é uma revelação de Jesus Cristo, dada pelo Pai, e que envia ao seu servo João, e também menciona um anjo, que foi também designado para orientar João, à medida que ele ia tendo aquelas visões. A passagem no Apocalipse, que você vê que tem um ser angelical que vai esclarecendo a João algumas coisas. João, ele diz no versículo 3 que é bem-aventurado quem lê e os que ouvem as palavras da profecia, e também são bem-aventurados os que guardam. Ele fala do que lê e do que ouve,
porque naquela época, né, irmãos, não havia muitas cópias. Então João escreveu um original que foi enviado às igrejas, e havia um material só que precisava ser lido em voz alta quando a igreja se reunia, até porque nem todo mundo sabia ler, eram poucos os que sabiam ler naquele tempo. Então João já está dizendo, olha, ele sabendo que era um escrito que seria lido publicamente, ele diz: bem-aventurado é aquele que for o leitor, que vai ler para a igreja, bem-aventurado os que estarão ouvindo o leitor. Mas não basta apenas ler e ouvir, também é necessário guardar. E guardar não é botar na gaveta, guardar não é esconder num baú. Guardar significa observar, é ter atenção para fazer cumprir o que está escrito aqui. Dar atenção às admoestações, às advertências, ao chamado de Cristo ao arrependimento, a voltar ao primeiro amor, a ser perseverante, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Amém? Então quem quer ser bem-aventurado? Então leia, ouça, mas guarde também. Quando chega então no versículo 4, João diz que essa carta, ou este livro, né, será designado às igrejas. E a gente já ouviu falar que as 7 igrejas representam a totalidade da igreja. Então essa mensagem é para todo crente. O livro do Apocalipse, apesar de ter sido escrito no final do primeiro século da nossa era, mas ele permanece atualíssimo. E daqui a 100, 200 anos, se Jesus não tiver voltado ainda, minha esperança é que ele venha logo. Mas digamos que daqui a 100, 200, 500 anos Jesus não tenha voltado ainda, o Apocalipse permanecerá tão atual quanto é hoje e foi nos dias em que foi escrito. A mensagem de Deus não caduca, a mensagem de Deus não envelhece. Tanto que Jesus mesmo que declarou: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo terá o seu fiel cumprimento. Então a mensagem deste livro, ela é atual, independente da nacionalidade, da cultura, da época, do gênero. A pessoa, ela tem que olhar para o Apocalipse e entender que o livro traz uma mensagem para si, para a pessoa que está lendo, ouvindo e que deseja guardar. Então vamos abrir bem os nossos ouvidos, como diz também: quem tem ouvidos, ouça o que diz. João então se dirige às 7 igrejas da Ásia, que não são mencionadas aqui por nome, mas vai ser mais lá para frente. E ele diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Não vamos entrar em detalhes aqui agora. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. No versículo 5, João, que já tinha identificado que lá no versículo 1, que o livro e a mensagem do livro é uma revelação de Jesus Cristo, ele volta a mencionar agora o Senhor Jesus. E também vai ser mencionado no versículo 7 a segunda vinda de Cristo. Preste atenção, o Apocalipse menciona a segunda vinda de Jesus? Menciona, mas não é a tônica, não é o assunto assim que se dá maior ênfase. Lembremos que o Apocalipse foi escrito originalmente para crentes que estavam sob intensa perseguição, e a mensagem do Apocalipse é, primeiramente, para confortar, para fortalecer, para animar esses crentes que estavam sendo atribulados, mostrando que o Senhor é quem está com ele, e se Cristo venceu, eles também vencerão. Mas é claro que a mensagem de que Jesus voltará uma segunda vez para os seus que permanecerem fiéis, também é uma mensagem de conforto. Então no versículo 1 falou, este livro é uma revelação de Jesus Cristo. No versículo 5,
menciona quem é o Senhor Jesus, que vai aparecer a João numa visão como o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? A gente vai ver já já. E no versículo 7 é mencionado a segunda vinda do Filho do Homem. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois versículos aqui, o 5 e o 7, passando por alguns outros, mas vamos aqui, começando no versículo 5. O Filho do Homem que vai aparecer, vai se manifestar a João daqui a pouquinho numa visão, como João descreve na ilha de Patmos. João já dá uma descrição de quem é este Filho do Homem, que foi Jesus. Ele diz no versículo 5: graça e paz da parte de Deus. E no versículo 5 diz: e também da parte de Jesus Cristo. E quem é Jesus? A fiel testemunha, depois o primogênito dos mortos, e depois o príncipe dos reis da terra. João dá três designações de Jesus aqui no versículo 5. E se nós prestarmos atenção, você vai ver que essas três designações têm a ver com os três estágios de Jesus a partir da sua encarnação. Primeiro, ele é a fiel testemunha. Quando foi que Jesus esteve nessa função de fiel testemunha? Quando, após a sua encarnação, vivendo entre nós, ele anunciou a palavra de Deus. Ele foi fiel em dar testemunho acerca do Pai. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê isso inúmeras vezes. Jesus diversas vezes diz: eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me mandou. Não é assim? Ele disse que não dava testemunho dele próprio, mas testemunhava do Pai, que as obras que ele operava, ele só estava fazendo aquilo que via o Pai fazer também. Ele chegou a dizer, quando foi criticado por curar no sábado, ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Jesus foi a fiel testemunha. Ele foi fiel porque ele entregou tudo aquilo exatamente como o Pai lhe havia designado fazer. Jesus em momento nenhum retrocedeu, se amedrontou, se acovardou, voltou atrás. Não, ele foi fiel testemunha. Isso tem a ver com a sua obra na terra, a qual ele consumou. Amém? Mas João também designa Jesus não apenas como a fiel testemunha, mas também como o primogênito dos mortos. Porque a fiel testemunha foi crucificada. A fiel testemunha deu a sua vida em sacrifício por nós, mas ele não permaneceu morto. A morte não pôde detê-lo. Então ele ressurgiu dentre os mortos. Mas alguém perguntaria: mas pastor, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, teve outros que ressuscitaram antes dele. É verdade, é verdade. Lá no Antigo Testamento teve dois casos de ressurreição, pelo menos que foram mencionados na Bíblia: o filho da Sulamita e aquele homem que foi jogado na cova do profeta Eliseu. Pronto, dois casos de ressurreição no Antigo Testamento. No Novo Testamento, antes mesmo de Jesus ressuscitar, ele ressuscitou algumas pessoas. Ressuscitou a filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, da aldeia, né? Chamada Naim. Ele também ressuscitou o seu amigo Lázaro, depois de 4 dias morto. Porém, tanto os dois casos do Antigo Testamento, como os casos dos Evangelhos, que eu também não acredito que sejam todos os casos de ressurreição mencionados, pode ter havido outros casos de ressurreição, mas todos esses casos que foram cronologicamente anteriores à ressurreição do próprio Jesus, essas pessoas voltaram à vida para depois morrer novamente. Foram ressuscitadas, voltaram à sua vida normal, trabalhar. Lázaro voltou a trabalhar, a menina de 12 anos deve ter crescido, casado, a gente não sabe, deve ter tido filhos, nós não sabemos até que idade essa menina viveu. O rapaz lá que era filho da viúva da aldeia de Naim, também deve ter vivido
um bom tempo? Também não sabemos. Mas essas pessoas era inevitável que voltassem a morrer. E quando ressurgiram dos mortos, ressurgiram com o mesmo corpo mortal, que poderia ainda adoecer, que poderia fraquejar. Porém o Senhor Jesus foi o único até o momento. Ele se tornou assim o primeiro a ressurgir para uma vida glorificada, para uma vida incorruptível. Ele foi trazido de volta à vida para não morrer mais. A morte não tem mais poder sobre ele. E ele está agora existindo, ainda assim, num corpo físico, porém num corpo de imortalidade. Um corpo semelhante ao que nós receberemos quando da sua vinda. Por isso ele é chamado de o primogênito dos mortos, ou seja, ele é o primeiro a ressurgir para uma existência imortal, incorruptível, glorificada, do qual ele é o modelo, e todos os que creem nele seguirão o seu padrão. Você vai seguir esse padrão? Diga glória a Deus. Parou por aí? Não. Jesus é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos, mas também ele é designado como o príncipe dos reis da terra. Ele veio do testemunho do Pai, foi crucificado como fiel testemunha, mas ressurgiu dentre os mortos para uma vida incorruptível, é o primogênito, o primeiro para essa vida glorificada. Só que ele não continuou aqui depois da sua ressurreição. Ele foi glorificado, e a prova de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai foi tanto o seu retorno à vida, a sua ressurreição glorificada, como também o seu retorno para a presença do Pai, de onde agora, assentado à direita de Deus, ele governa, ele tem autoridade máxima, ele é soberano sobre os reis da terra. Então nós vemos o seu testemunho, seu ministério terreno, nós vemos aqui a sua obra consumada e a sua ressurreição, e vemos a sua posição exaltada como príncipe dos reis da terra. Podem até as autoridades da terra se recusarem a reconhecer, por enquanto, o senhorio de Cristo. Podem as nações se rebelarem e tentarem impedir o avanço do Evangelho, tentarem impedir o ensino acerca da palavra de Deus. Contudo, porém, entretanto, todavia, chegará o dia em que, como Paulo escreve aos Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não importa se aqui na terra teve título de rei, imperador, governador, não importa, presidente, premier, primeiro-ministro, rei, rainha, não importa qual título a autoridade tenha, naquele grande dia, todos se curvarão, todos se dobrarão e todos confessarão a soberania, o poderio, o reinado de Cristo sobre eles. Esse dia vai chegar. E veja, quando a gente lembra que os irmãos a quem primeiramente foi destinado o Apocalipse estavam sob severa perseguição de governantes de um império que dominava o mundo na época, que era Roma, liderado por um imperador que reivindicava ser Deus, ser divino. Havia um culto ao imperador, se levantavam templos para o imperador, se sacrificavam animais para o imperador. Imagina, se fazia isso no final do primeiro século. Mas João já escreve dizendo: e meus irmãos, vocês não estão servindo a qualquer um. Quem me apareceu na ilha de Patmos foi o Filho do Homem, que veio ao mundo como fiel testemunha, que ressurgiu dentre os mortos e é o primeiro de uma sequência de ressuscitados, como nós seremos, e que hoje reina sobre todos os reis, ainda que hoje se recusem a reconhecer, mas naquele grande dia não haverá escapatória. Bom, tudo bem. Quando vai chegando aqui,
E agora que você já sabe quem é este Filho do Homem, essas designações levam João à adoração. Porque, irmão, não existe postura melhor, mais correta, que corresponda a quem é este Filho do Homem, senão nos curvarmos em adoração. Quando João começa a falar aquele que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, ele não se contém. Talvez, não é mencionado aqui, mas talvez ele tenha se colocado de joelhos, talvez ele tenha erguido as mãos aos céus, e ele adora dizendo: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Você já tinha parado para ler com mais calma essa abertura do Apocalipse? Olha quanta coisa profunda nos é dita aqui. João dá as qualidades do Filho do Homem. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o príncipe dos reis da terra. Mas o melhor disso tudo é que ele nos ama. Volto a mencionar: os destinatários primeiros deste livro eram crentes que estavam sob intensa perseguição. Irmãos, e como é fácil duvidarmos do amor de Deus quando as coisas não estão indo bem. Mas João, ao designar quem é o Filho do Homem, rompe em adoração e diz: ele é aquele que nos fez alvo do seu amor. Ele é aquele que derramou sobre nós a sua abundante graça, a sua abundante paz. Ele nos deu a sua vida, ele nos concedeu o seu Espírito, que é mencionado aqui, os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo em sua plenitude. Isso tudo nos foi dado porque ele nos ama. Não estava nada bem para aqueles primeiros cristãos, estava tudo ruim, estava tudo péssimo, correndo risco de vida, correndo risco de ser separados dos seus entes queridos, correndo risco de terem seus bens apropriados pelo governo romano. Eram vistos como as párias da sociedade. Os cristãos começaram a ser até mesmo denunciados pelos seus vizinhos. Ser cristão era crime. Conta-se a história que Nero, que foi um imperador tão impopular, o povo não gostava nem um pouco dele, mas para ele tirar o foco dele, teria colocado fogo em Roma. E culpou quem? Os cristãos. Foi o período de maior e intensa perseguição contra os crentes. Você está entendendo? E diante de um quadro desse, diante de uma sociedade perseguidora, que maltrata os crentes, que mata os crentes, que havia diversões nos chamados circos. Circo naquela época não era uma lona colorida com palhaço, sabe, e leão que fica obedecendo ao domador. Não, não é nada disso. Os circos de Roma eram grandes arenas, onde pessoas eram lançadas para serem devoradas por lobos, por leões. Elas eram devoradas como um espetáculo. A plateia que cercava aquela arena. Você está entendendo? E quem é que era jogado ali para ser devorado pelas feras? Eram as testemunhas de Jesus, eram os servos do Senhor. E aí alguém diria: cadê o carinho de Deus? Cadê o amor de Deus? Cadê? Mas João deixa bem claro: ele é aquele que nos ama. Alguém poderia dizer assim: ah, mas João, para você é fácil dizer uma coisa dessa? Você não está passando o que a gente está passando? Epa, pera aí. Olha o que João vai dizer aqui no versículo de número 9. Ok, gente, vamos aqui para esse 9, depois a gente volta. Ele diz: ó, eu, João, que também sou vosso irmão. Olha, nós estamos na mesma pegada, estamos no mesmo barco. Eu sou vosso irmão
e companheiro na aflição, eu participo das lutas de vocês, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João aqui no versículo 9, ele está dizendo: olha, eu sei o que vocês estão passando, porque eu estou sofrendo as mesmas coisas. Eu estava na ilha de Patmos. A palavra Patmos significa mortal. Se você abrir qualquer vídeo no YouTube que fale sobre a ilha de Patmos, não é qualquer vídeo, porque nós temos alguns que mencionam isso. A ilha de Patmos até os dias de hoje tem um tom sombrio, melancólico. E nos tempos de João era usado como uma ilha prisão. Alguns condenados iam para lá para ficar quebrando pedra. Você está entendendo? E existe até uma gruta lá, uma caverna que é chamada de a Gruta de João, que acreditam que tenha sido naquela gruta onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Bom, se é verdade eu não sei, mas existe essa tradição. De qualquer forma, João diz: eu estive exilado, eu estive privado da minha liberdade, numa ilha prisão, com outros condenados, com pessoas de alta periculosidade, palavra difícil, né? Periculosidade. Eu estava lá, sabe por quê? Porque eu dei testemunho de Jesus, eu não me calei, eu falei do Evangelho quando era proibido, eu falei da palavra quando mandavam me calar, e por causa disso eu fui para lá. Então ninguém podia dizer: João, você está falando isso porque você não passou o que nós estamos passando. Ele diz: eu passei, mas eu sei que Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, e mais do que isso, Ele é o que nos ama. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O problema do crente não é o desemprego. O maior problema do crente não é crise econômica. O maior problema do crente não é o coronavírus. O maior problema que tínhamos era os nossos pecados. Mas Jesus com seu sangue já nos lavou. Às vezes a gente vê tanta coisa como sendo problema e esquecemos que o maior problema já foi resolvido pelo sangue de Jesus. Quando trouxeram aquele paralítico, lembram, lá em Cafarnaum? Disseram: Jesus já está em casa. Todo mundo correu, vamos para lá. Rapidinho, a cidade toda afluiu para a casa onde Jesus estava. Não cabia mais ninguém dentro, o povo começou a juntar do lado de fora. Era a porta, a janela, não tinha como ninguém mais se aproximar. Aí vem 4 amigos trazendo um paralítico, carregado numa maca. Como é que eles iam entrar ali? Eles queriam levar o homem, um amigo paralítico, até Jesus. Como? Se até do lado de fora não dava para se aproximar da casa. Aí tiveram a ideia. As casas naquela época, geralmente elas tinham uma escadinha pela lateral que dava acesso ao telhado. Porque o telhado, ele era um trançado de vimes. E tinha passava-se um lodo, né? Um barro para fazer o telhado. Então era muito fácil quebrar aquilo ali. Era só dar umas pancadas, quebrava aquele barro, aquele torrão, afastava as vimes, dava para abrir um buraco fácil. Aí disseram: não dá para passar pela multidão, não, vamos subir pela telha, vamos embora. E aí eles subiram a escadinha, abriram. Jesus deve ter ficado só observando, parou de ensinar e ficou olhando. Quando eles abriram o buraco suficiente, desceram. Irmão, se aquele homem era um paralítico, o que ele queria? Queria andar. Mas o maior problema daquele homem não era a sua paralisia, era o seu pecado. Por isso que Jesus disse primeiro para ele, antes de dizer: levanta-te e anda, Jesus disse: filho, tenha bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Causou lá a crítica dos fariseus: você está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Jesus: é? Bom, se eu disser perdoar estão os pecados, vocês não veem, né? Mas para provar que eu tenho poder para perdoar pecados também, eu vou fazer algo que vocês podem ver.
Levanta e anda, rapaz. E o rapaz levantou e andou. Mas se Jesus não tivesse curado, perdoado ele já estava. Você está entendendo? Então, o maior mal da humanidade não é doença, não é guerras. Claro que nada disso é bom. Mas o que tem aí de estrago no mundo deriva do mal principal, que é o pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. Então a gente às vezes está pensando tanto em problemas secundários que podem até afetar esse corpo, como uma enfermidade, que podem nos tirar alguns, vamos dizer assim, alguns privilégios, como o desemprego. Falta dinheiro, faltando dinheiro, eu não posso mais comer certas coisas, eu não posso mais comprar certos bens, eu não posso mais frequentar certos lugares porque é dispendioso. Eu vou ter que cortar um monte de mordomias, por assim dizer. Não vou poder usufruir de muitas coisas. Tudo bem, isso pode nos afetar, mas isso só afeta o corpo. Isso só afeta o status que você tem. Isso só afeta a forma como as pessoas te veem. Mas o que de fato pode afetar a tua alma, o que pode te tornar uma pessoa perdida, isso Jesus já resolveu. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fez o que com a gente? Versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Irmãos, João deixa claro aqui o seguinte: essa designação, reis e sacerdotes, ou, numas versões, tem uma expressão similar, que nos fez um reino de sacerdotes. Lembra que quando Pedro, na sua carta, ele diz que nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Ele usa essa expressão também, sacerdócio real, ou um reino de sacerdotes. Isso era uma designação do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus fez de Israel um reino de sacerdotes. Só que João mostra que o verdadeiro Israel não é só constituído de judeus, mas de todos aqueles que agora na nova aliança foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos o verdadeiro Israel hoje, e nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Primeiro, nós fomos feitos reis. O mundo pode não perceber isso, mas não se preocupe. Jesus, que é o Rei dos Reis, também quando viveu entre nós não foi reconhecido pela maioria, e nós fomos trazidos para este reino. Então hoje nós reinamos com Cristo, mas não apenas reis, nós também fomos feitos sacerdotes. Qual é a função de um sacerdote, igreja? A principal função de um sacerdote é ser um mediador, alguém que se põe entre duas partes para restaurar a comunhão. Então o sacerdote, vamos lembrar do sacerdócio de Arão. Quando Arão, o sumo sacerdote, quando ele estava diante de Deus, ele entrava na presença de Deus representando o povo. Por isso ele levava aquela roupa toda especial, né? Tinha a túnica de linho que ele vestia primeiro, aquele roupão branco até os pés, era a túnica. Por cima daquela túnica vinha a estola sacerdotal, também chamado, né, de o éfode, que parecia um avental, mas era riquíssimo, era toda trabalhada, era trançada em fios de ouro. Então tomava toda a parte da frente, era um pouco mais curto e até mais ou menos a altura do joelho, era ajustado ao corpo por um cinto também feito do mesmo material. Nas ombreiras havia duas pedras preciosas encravadas em bases de ouro.
Havia também um peitoral quadrado, ele era dobrado, né? Como se fosse para formar um bolso. Havia o peitoral, onde havia 3 fileiras com 4 pedras preciosas e semi-preciosas, cada pedra com o nome de uma das 12 tribos de Israel. Então tinha uma pedra Ruben, outra Dan, Gad, Azer, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Naphtali, as 12 tribos de Israel. Por que ele tinha? Aqui na ombreira também tinha uma pedra preciosa, outra pedra preciosa, né? Aqui tinha 6 das tribos de Israel, aqui também nas pedras preciosas inscritas outras 6 tribos de Israel. Quer dizer, o sacerdote chegava na presença de Deus carregando o povo sobre os seus ombros. Também carregava no peitoral junto ao seu coração. Ele tinha que ir ali representando o povo do Senhor. E ele ia confessando os pecados do povo. Senhor, perdoa o teu povo. Teu povo é nécio, teu povo é tolo, teu povo faz besteira, mas perdoa, Senhor, tu és misericordioso, clemente, longânimo, benigno, compassivo, se arrependes do mal, perdoa, Senhor. Pronto, diante de Deus, o sacerdote estava representando o povo. Mas quando o sacerdote saía da presença de Deus e ia falar ao povo, ele ia como representante de Deus. Por isso ele tinha uma coifazinha, né? Um chapéuzinho, que era a mitra sacerdotal, também feita de linho. E aqui na altura da testa dessa mitra havia uma lâmina feita de ouro puro, uma plaquinha, como se fosse uma diadema, né? Escrito assim, ó: Kadosh Yahvé, Santo ao Senhor. Ou seja, ele levava o nome de Deus na sua testa. Quem via o sumo sacerdote vindo de lá do interior do tabernáculo ou do santo templo, vindo para abençoar o povo, quando ele proferia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor te dê a paz. Quando o povo via o sumo sacerdote vindo, está vindo aí o santo do Senhor, o ungido de Deus. Ele vinha trazendo a bênção, porque ele vinha representando o próprio Deus diante do povo. Por isso ele era um mediador. Você está entendendo a função do sacerdote? Claro que havia várias outras funções, mas a primeira e a mais importante era essa. João está dizendo que o Filho do Homem, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, que nos ama e que com o seu sangue lavou os nossos pecados, ele nos fez um reino de sacerdotes. O mundo pode não reconhecer isso, igreja, mas nós fomos constituídos por meio de Jesus Cristo mediadores, intercessores. Então, quando nós estamos no mundo, nos dirigimos ao mundo, nós vamos como apóstolos de Cristo. Não estou falando apóstolo naquele sentido de os 12 apóstolos, mas nós vamos como enviados, como representantes, comissionados. Por isso nós temos que ter uma postura diferenciada. Por isso que o nosso comportamento tem que ser o mais irrepreensível possível. O nosso testemunho tem que ser sem ranhuras. Porque quando nós vamos, mesmo que eles não queiram reconhecer que temos um relacionamento com Deus, eles tremem diante da nossa compostura cristã. Então, quando nós vamos diante dos homens, nós vamos como discípulos de Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos à presença de Deus, é aí que a gente também não deve esquecer. Porque quando a gente vai orar, irmão, a gente só lembra da gente. Eu só lembro de mim, só oro por mim, só peço por mim. Você foi constituído sacerdote, você tem acesso direto à presença de Deus. O escritor aos Hebreus fala disso. Ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Por meio de Cristo você vai direto ao Santo dos Santos. Amém? Então, se eu tenho esse privilégio, meus amados, eu posso, por meio de Cristo, quando dobro os meus joelhos, quando faço as minhas orações,
Eu esqueço tudo que está ao meu redor, porque nesse momento eu estou adentrando o santo dos santos do céu. Aleluia! Por que eu não vou lembrar de interceder por quem precisa? Por que eu não vou rogar por quem está atribulado, aflito, perseguido, maltratado, caluniado, está triste, está cabuloso, está tudo de ruim? Eu sou príncipe, eu sou reino de sacerdotes. E enquanto no Antigo Testamento só homem podia ser sacerdote, aqui não há mais distinção. Todos nós somos sacerdotes, homens, mulheres, jovens, adultos. Não tem limite de idade, não tem limite de sexo, não tem limite de classe social, de nacionalidade, de grau de escolaridade, nada disso. Todos nós somos sacerdotes para Deus. Então vamos cumprir nossa função. Mesmo que tudo pareça estar ruim, mesmo que tudo pareça estar péssimo, mas medite nisso aqui e aprenda: você está servindo ao Senhor, o Filho do Homem, que morreu, mas ressuscitou. Finalizando, versículo 6: e nos fez reis sacerdotes para Deus seu Pai. Amém. Versículo 7, é que a gente conclui. Depois de João adorar, falar sobre o Filho do Homem e o adorar, ele faz menção à vinda do Senhor Jesus. E olha o que ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem. Primeira coisa, é certa a sua vinda. Nada pode impedir. E por que ele não veio ainda, pastor? Porque não chegou o dia. Mas ele virá com certeza. Eis que vem. Agora o que me chama a atenção é que quando João fala da segunda vinda, ele diz: e todo olho o verá. Aqui entraríamos numa discussão que ele tomaria tempo, mas basta só lembrar uma coisa: existe a interpretação, tá? Existem os que interpretam, que entendem sobre a segunda vinda de Jesus, que essa segunda vinda vai ser em duas etapas, tá? Como é que seriam essas duas etapas? Veja, isso é uma interpretação, é como alguns entendem, tá? Seria o seguinte: a primeira etapa, Jesus viria de uma forma invisível, só para arrebatar os crentes. Então, pode ser de manhã, de tarde, de noite, você trabalhando, você dormindo, tomando banho, almoçando, escovando o dente, não importa. Chegou a hora do arrebatamento da igreja. O que a gente estiver fazendo, se você é salvo, é escolhido, eleito, lavado e remido no sangue de Jesus, você simplesmente iria desaparecer da terra. Porque a igreja seria assim, sequestrada, ou por assim dizer, né? E encontrar o Senhor nos ares. Mas o mundo não testemunharia. As pessoas só iam se dar conta: cadê minha mãe? Cadê meu irmão? Cadê meu filho? Cadê fulano? Cadê Beltrano? O camarada está lá, ó, dirigindo ônibus, é motorista, mas é crente. O cobrador não é. Daqui a pouco: cadê o motorista? Sumiu o motorista! Bum! Catástrofe. Então muitos entendem que assim, essa seria a primeira etapa da segunda vinda. Jesus vem arrebatar a igreja. Aí também tem outra discussão: se Jesus vier uma primeira etapa de forma invisível só para buscar os crentes, isso vai ser antes da grande tribulação, que vai durar 7 anos, né? Vai ser na metade da grande tribulação. Aí também tem essa discussão. Uns dizem: não, primeiro Jesus arrebata os crentes, aí começa a contar os 7 anos da tribulação, onde o anticristo vai reinar. Já outros entendem: não, a primeira metade, 3 anos e meio, a igreja ainda vai estar na terra. Quando chegar na metade da tribulação, que o bicho vai pegar, aí Jesus arrebata a igreja para o bicho pegar nos últimos 3 anos e meio. Porém, irmãos, eu sei que assim,
essa forma de interpretação, ela prevalece muito aqui no Brasil, tá? Principalmente aqui no Brasil, essa interpretação de uma segunda vinda em duas etapas, ela é muito presente. Então a primeira etapa seria essa. E a segunda etapa? Aí, ó, a segunda etapa seria essa. Aí sim, Jesus vem sobre as nuvens do céu, todo olho vê. E aí essa segunda vinda, todo mundo concorda. Enquanto a primeira etapa tem essa discussão, é antes dos 7 anos, na metade dos 7 anos. Já a segunda etapa, todo mundo concorda que é no final da tribulação. Aí não tem discussão. Não, no final da tribulação, Jesus vem e todo olho verá. Porém, eu aprendi assim, lá na Assembleia de Deus, no início da minha fé, eu aprendi que Jesus vem em duas etapas. E eu sei que a maioria dos irmãos aqui deve ter aprendido assim também. Mas como eu disse aos irmãos, depois de ler a Bíblia diversas vezes, estudar vários pontos de vista diferentes, e confrontando, né? Olha, essa passagem com essa passagem, quem interpreta assim com quem interpreta assim. Já falei para os irmãos em outras oportunidades. Hoje, eu entendo, agora sim, é o meu ponto de vista, tá? Ninguém é obrigado a concordar. Se você acha que Jesus virá em duas etapas, pastor, eu estou errado? Não, apenas a sua interpretação é diferente da minha. Hoje, eu entendo, eu não encontro na Bíblia respaldo para uma primeira etapa da segunda vinda invisível. Eu não encontro na Bíblia respaldo. Não encontro um versículo na Bíblia que me afirme isso. Jesus vai vir invisível. Eu sei que até filme existe, né? Tem aquela trilogia Deixados para Trás, que mostra assim: no avião todo mundo desaparece, até o piloto some. E aí, cadê todo mundo, aquele desespero? Cadê meu pai, cadê minha mãe? Tá, é um filme legal, interessante, porém, ali só mostra um ponto de vista, que pode estar equivocado. Quando Jesus fala da sua vinda, eu já falei isso aqui em outras ocasiões também, Mateus 24, ele fala que vai vir de forma invisível para buscar os crentes? Não. Ele diz: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, o qual, o Filho do Homem no caso, enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Aí eu lhes pergunto, da forma que Jesus falou, e está escrito lá em Mateus 24, você pode conferir, ele vai vir de forma invisível ou visível? Visível, audível, porque vai ter toque de trombeta, o céu vai ter um estrondo, vai vir sobre as nuvens do céu, e ele ainda diz que vai nesse momento enviar seus anjos para recolher os seus escolhidos. Peraí, mas se a igreja já foi arrebatada numa vinda invisível 7 anos ou 3 anos e meio antes, para que ele vai recolher escolhido de novo? Vai ter outros escolhidos para serem arrebatados? Então vai ter mais de um arrebatamento? Você está vendo como é que se choca? E o pior, irmãos, é que a gente lê essas passagens todos os dias, mas a gente só enxerga o que nos explicam e não o que está escrito. Entendeu? Por isso que há algum tempo atrás eu fiz isso, eu disse, eu vou ler a Bíblia toda de novo, como se eu nunca tivesse lido. Deixa eu tirar tudo que me falaram, vou sair daquela moldura, para ver se o que eu aprendi está realmente escrito. E eu fiquei surpreso com muita coisa que eu disse. Me falaram que era assim, mas eu estou vendo que não é assim não. Mas essa é a minha opinião, viu, irmão? Eu deixo bem claro, quando é minha opinião, eu deixo bem claro que é o meu ponto de vista. Então hoje eu entendo que, é o meu entendimento, não haverá uma primeira vinda invisível. Se alguém, por favor, achar na Bíblia esse versículo, me fale, porque nem os dispensacionalistas sabem onde é que está esse versículo. Que Jesus vem e ninguém vai ver. Simplesmente a igreja some da terra e todo mundo fica desesperado. Cadê meu isso? Cadê meu aquilo? Cadê meu fulano? Cadê meu Beltrano? Aí os crentes desviados vão voltar tudo chorando para a igreja.
Jesus voltou. Eu pergunto aos irmãos, onde está isso na Bíblia? Tem até hino, né? Tem até hino que fala: muitos crentes desviados voltarão para o Senhor. Fizeram até música disso. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Não está na Bíblia que depois do arrebatamento todo mundo vai correr para a igreja porque bem que minha mãe que era crente dizia, eu não acreditei, agora eu estou vendo que é verdade. Aí vai ficar aqui sofrendo a tribulação para ser arrebatado numa repescagem. Não vai ter repescagem não, meu filho. Não vai ter mesmo. Pronto, então voltando, como é que eu entendo para a gente concluir? João está dizendo: eis que vem sobre as nuvens do céu, né, com poder, com as nuvens, e todo olho o verá, não haverá vinda oculta. Ele virá visível, ele virá audível. Combinando lá com Mateus 24, vai ter toque de trombeta, vai estrondar o céu, todos verão e ouvirão. E diz mais, o verão até os mesmos que o traspassaram. Você sabe que Jesus foi traspassado, não sabe? Quando ele estava na cruz, que ele deu o brado consumado, né? Está feito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Teve um terremoto, o pessoal ficou amedrontado, querendo fugir. Aí os soldados disseram: vamos apressar a morte desse povo aí, vamos quebrar as pernas deles. Aí quebraram a perna de um ladrão, porque Jesus ficou no meio de dois ladrões, né? Quebrou as pernas de um, quebrou as pernas do outro. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto. Mas aí o soldado, para se certificar, falou: tudo bem, eu não vou quebrar as pernas dele não, porque tinha que se cumprir as escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas aí o soldado estava com uma lança, então ele de baixo assim para cima, né? Chegou no lado de Jesus, enfiou a ponta da lança na quinta costela, aqui ó, nessa altura aqui. Então veio assim ó, de baixo para cima. E João, o apóstolo que estava junto da cruz, ele dá testemunho e diz que saiu sangue e água. Aí há quem explique, né? Que perfurou a pele que reveste, a película que reveste o coração. O sangue do coração de Jesus teria se rompido. Faz, irmão. E aí saiu sangue e água, que na verdade era o soro do sangue. Jesus estava morto mesmo. João está dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, ele será visto por todos, inclusive por aqueles que o traspassaram, que o atravessaram com a lança. Mas alguém vai dizer: peraí, pastor, os que atravessaram Jesus com a lança, ainda que fala assim de forma coletiva, porque quem foi que atravessou Jesus com a lança? Foi um soldado romano, não foram várias pessoas. Então eu acredito que João está falando isso aqui de uma forma figurada, até aqueles que o traspassaram, que o atravessaram com a lança. Por assim dizer, ainda tem mais. O soldado que atravessou Jesus na lança está morto há muito tempo. Quando Jesus voltar, esse soldado não está mais vivo aqui na terra para ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Vocês estão entendendo? O que reforça que aqui não está se referindo àquele soldado que atravessou Jesus com a lança. Então, quem é que está atravessando Jesus com a lança hoje? Você lembra que lá em Hebreus, eu não vou ler a passagem não, mas você lembra, tem uma passagem lá em Hebreus que diz que os que retrocedem e que desobedecem, de novo crucificam o Filho de Deus. Você já leu essa passagem na Bíblia? Que pisam o sangue da aliança e de novo crucificam o Filho de Deus. Então isso significa, os que o traspassaram significa todos aqueles que com a sua desobediência é como se estivessem perfurando o coração de Jesus de novo. Então aqui está incluído o povo judeu que rejeitou o seu Messias. Quando Jesus apontar no céu com poder e glória, recolhendo os seus escolhidos, então os judeus olharão e dirão: é aquele que nós rejeitamos no passado e não confessamos como nosso Messias, como Cristo.
Os que o traspassaram também se refere aos que estão dentro das igrejas, levando uma vida cristã leviana, uma vida cristã só de fachada. Olharão para aquele que virá e terão horror em saber que foram rebeldes, desobedientes e assim crucificaram de novo o Filho de Deus. Então eu termino aqui mostrando o seguinte: que aquele que nos ama, aquele que nos perdoou, que é o mesmo que é o primogênito entre os mortos, que é o fiel testemunha, que é o príncipe dos reis da terra, ele virá com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Será visto por todos. Mas para aqueles que não estão se preparando para esse grande dia, os que estão teimando em viver uma vida de pecados, esses também o verão. Porém, para esses a vinda do Senhor será uma vinda para juízo e condenação. Ficou alguma dúvida sobre essa segunda vinda, irmãos? Então, hoje o meu entendimento é esse: Jesus vai vir de uma forma visível. E quando vai ser, pastor? Antes, no meio ou depois da tribulação? Bom, se Jesus vem, todo olho verá e já virá para juízo, a conclusão é lógica: ele só virá no final da tribulação. Pois ele mesmo afirma lá em Mateus 24 que depois da aflição daqueles dias, então vai ser no final do período da tribulação. Peraí, pastor, então se Jesus só vai vir buscar os seus escolhidos no final da tribulação, então a igreja vai passar por todo o período da tribulação? Vai. E é isso que nós vamos estudar no Apocalipse. Como o ladrão é a forma repentina, inesperada. O ladrão não avisa: olha, deixa o celular fácil aí que eu vou te assaltar agora. Não. Quando você vai ver, ele já tomou. Você só vê quando ele já foi. Assim, é por isso que Jesus diz que aquele dia vai ser como nos tempos de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Estava todo mundo despreocupado. Vamos fazer festa. No próximo fim de semana? Não, próximo fim de semana é casamento da minha irmã. Vou beber muito, vou pegar muita mulher, vou fazer acontecer. Estava todo mundo assim achando que tinha a vida toda pela frente. Ninguém estava preocupado com o dilúvio, porque ninguém, por mais que Noé avisasse: gente, está vindo um dilúvio aí, viu? Noé, peraí, minha irmã vai casar, meu pai está trocando de mulher, até meu cachorro já está dando outra cria já. Está todo mundo feliz, satisfeito, vamos embora, vida que segue. Simplesmente, irmão, chegou o dia que só ouviram o estrondo. Vai ser que o mundo estava acabando. O que é isso que está acontecendo? É o fim do mundo? Não, é o dilúvio que Noé tinha avisado, mas ninguém se preparou. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. A gente está avisando: Jesus vem, ele vai vir sobre as nuvens do céu, todo olho verá. As pessoas estão fazendo o quê? Casando, descasando, casando de novo. Quer ficar rico, ganhar dinheiro, quer ficar famoso no Instagram, quer ficar famoso, você virar celebridade de Facebook, celebridade de não sei do que, do TikTok, não sei lá do que. Está todo mundo preocupado nisso. Quero ganhar dinheiro, quero ser famoso, quero ser jogador de futebol, quero não ser... Tudo bem, quer ser? Se preocupe com isso, não se prepare para a vinda de Jesus não. Aí vai chegar, quando a vinda do Senhor acontecer, vai ser como ladrão. Para essas pessoas é inesperado. Só que Paulo escreve lá na carta aos Efésios que nós, porém, nós não somos da noite, nós somos de dia. Ele fala aos Tessalonicenses, né? Nós andamos de dia, para que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, não nos pegue como um ladrão de noite. Então, para a igreja, Jesus não virá como ladrão, porque a igreja o aguarda. A vinda do Senhor é comparada à vinda repentina, um assalto repentino do ladrão, para o mundo que não o está aguardando. Aí é o fator surpresa. Entendeu? Maravilha. Muito bem, explicado isso, irmãos, então nos preparemos para a vinda do Senhor. Vamos ficar de pé, povo? Pai Santo e querido, eu sei que o Senhor vem.
é certo, está garantido, pois tu és fiel e nada poderá impedir isso. Mas nos prepara, Senhor, e que nós estejamos prontos para esse grande dia que pode ser hoje, pode ser amanhã, ou mais um ano, não sabemos, mas que esse dia não nos surpreenda como ladrão, pois nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então esse dia não nos surpreenderá como ladrão de noite. Para a tua igreja tu vens como noivo, o noivo aguardado, o noivo pelo qual esperamos, vigilantes, despertos para o dia do arrebatamento. Mas para o mundo que está morto em pecados, anestesiado nas seduções desta vida, Senhor, para eles esse dia será terrível, um dia de angústia, um dia que é chamado o dia da ira do Cordeiro. Senhor, mas nos mantém de pé, vigilantes, prontos a encontrar o Senhor nesse grande dia, ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, guardando a tua palavra e não duvidando jamais do teu amor, por mais que as coisas não estejam bem, mas sempre confiando no teu amor por nós. Como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados pelo teu decreto. Assim nós te pedimos, te agradecemos, no nome eterno, precioso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.